Boa noite, pessoal. Harrison falando, dando continuidade aí nossos calls semanais. Vamos mais uma semana de mercado de alta, do dia 12 de agosto a 16. Hoje o mercado subiu, tivemos uma semana boa para o mercado brasileiro, uma alta de 3,34%. E a gente vai falar aqui hoje quais foram os fundamentos internacionais e fundamentos econômicos internos que impulsionaram aí esse movimento de alta no mercado e fez com que os investidores realizassem lucro nas operações. Segunda-feira, os mercados na Europa fecharam de em queda, reagindo ao fraco desempenho do PIB do Japão, que tem uma importante participação no PIB global, e uma diminuição aí do PIB japonês vai impactar no crescimento mundial como um todo. Então essa notícia aí fez com que os mercados na Europa fechassem de em queda. E nos Estados Unidos os mercados fecharam próximos à estabilidade, devido ao dado fraco do PIB do Japão e o dado positivo em relação à produção industrial da China. Então, meio que um, um dado anulou o outro. O PIB da China é relativamente mais importante, o PIB não, a produção industrial da China é relativamente mais importante do que o PIB fraco no Japão. Então o mercado aí nos Estados Unidos fechou próximo à estabilidade. A produção industrial na China é muito importante e é um mecanismo de impulsão aí nas economias, nos mercados emergentes e nos mercados desenvolvidos, porque a China é um grande país aí, tem bastante negócios com, com as economias. Todo mundo sempre ouve falar da China e a importância que é dada nela é realmente porque ela é um grande país uma grande tem uma grande demanda de produtos e também oferece uma grande demanda de produtos para exportação. Na terça-feira, os mercados europeus fecharam em alta, influenciados por dados positivos da indústria europeia e pelo sentimento econômico na Alemanha. Todo mundo sabe que por lá as coisas não estavam caminhando, agora com um sentimento econômico e dados industriais mais interessantes, impulsionam também os mercados e fazem com que o clima econômico fique mais interessante. E nos Estados Unidos, os índices fecharam em leve alta, influenciados pelo discurso do presidente do Fed de Atlanta, que deu a entender que o Fed poderia postergar a redução aí dos estímulos. A gente vem falando sempre sobre isso, sobre a continuidade dos estímulos ou a redução, e isso impacta diretamente nos mercados. Então, nesse dia aí, o mercado ele interpretou o, como os estímulos irão continuar os estímulos. Então, por esse motivo, o mercado subiu na terça-feira. A continuação dos estímulos impulsiona ainda mais a economia. Por isso que sempre que o mercado interpreta que esses estímulos continuarão, gera alta no mercado, gera uma confiança maior aí em relação à economia no médio prazo. Na quarta-feira, os índices europeus encerraram o dia em leve alta, impulsionados pelo PIB da zona do euro e da França e da Alemanha, que vieram acima das expectativas. Só mais uma vez falando, os índices europeus estão muito, como eu posso dizer, muito confiantes em relação à economia que está retomando o crescimento. Por isso, nada mais justo do que as coisas melhorarem por lá nos índices de ações. Nos Estados Unidos, os mercados fecharam em queda, pressionados por o discurso do presidente do Fed de St. Louis, que afirmou que a redução dos estímulos poderia vir em setembro. Então, anulando aí a informação da terça-feira, esse presidente aí do outro Fed já não afirmou em relação à continuação dos estímulos. Então, isso pressionou e gerou uma expectativa de que esses estímulos sejam retirados já em setembro. Isso impactou negativamente na bolsa e nos investidores em geral. Na quinta-feira, as bolsas fecharam em queda, pressionadas por receios com a redução dos estímulos por parte do Fed, que já aconteceu na quarta-feira, né?
E nos Estados Unidos, os mercados fecharam o dia em queda, pressionados por dados positivos sobre o seguro-desemprego, gerando mais receios sobre a possibilidade de redução dos estímulos. Então, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, a expectativa de redução dos estímulos impulsionou as bolsas para baixo. Lembrando que os estímulos são positivos no curto prazo, mas no médio prazo é uma coisa meio que insustentável. Os investidores não acreditam que esse seja o momento de retirar os estímulos, porque eles temem que a economia não continue caminhando como está caminhando agora, na Europa, nos Estados Unidos. Então, essa notícia de redução dos estímulos, ela não é muito bem-vinda para os investidores no médio prazo, lembrando. Na sexta-feira, grande sexta-feira, hoje, o composto europeu fechou o dia em alta, influenciado pelos dados fracos da economia dos Estados Unidos, que reduziram os receios de que o Fed reduza os estímulos à economia do país. Já nos índices norte-americanos, os índices norte-americanos fecharam em leve queda, impulsionados pelos receios com a estratégia de saída do Fed para os alívios quantitativos, aquele mesmo papo, a pressão em relação à diminuição dos estímulos na economia americana, que está injetando aí, para quem não sabe, 85 bilhões de dólares por mês na economia. Isso gera uma série de outros, uma série de coisas na economia. O dinheiro está circulando mais, as coisas estão acontecendo, o pessoal está consumindo, o governo está gastando dinheiro, isso está gerando atividade. Então, uma redução dos estímulos agora, nesse momento, não é tão interessante para a economia no médio prazo. E também, em relação aos dados fracos divulgados hoje da confiança do consumidor do mercado imobiliário. Então, por esse motivo, também impactou negativamente o índice americano. Então, reforçando, essa semana foi bem marcada por notícias aí na Europa, notícias boas e notícias ruins em relação à diminuição dos estímulos do Fed. Foi o que delimitou os índices globais de ações. E no mercado doméstico, o mercado brasileiro fechou o dia em alta na segunda-feira, impulsionados por ações da Vale, que subiram frente a dados positivos da produção industrial na China. A Vale é uma empresa que tem bastante negócio com a China, então uma divulgação positiva do mercado chinês, da indústria, inclusive, vai fazer com que os papéis da Vale tenham bastante destaque nos pregões aí. E também por uma forte alta nas ações do setor de construção civil. Na terça-feira, a Bolsa Brasileira fechou o dia em alta, beneficiada por rumores de que as empresas do grupo EBX estariam sendo negociadas por um fundo soberano, a do DAB, que é um fundo lá que tem bastante recurso para injetar na empresa. Isso pode fazer com que ela se reestruture de uma maneira mais rápida, mais forte, e os papéis se valorizem ao longo do tempo. Então essa expectativa aí gerou uma forte alta no mercado na terça-feira. Lembrando que as empresas do grupo EBX representam um percentual alto do índice Ibovespa, e também aí foi contribuído pelas ações da Vale, que continuaram subindo na terça-feira. Na quarta-feira, o Ibovespa fechou o sexto pregão seguido de alta, influenciado por dados positivos sobre a economia da Europa. A gente estava falando acima, os dados da Alemanha e etc. E pela valorização das ações da Petrobras, das construtoras e das siderúrgicas. Petrobras tem uma participação também relevante no índice, e as construtoras e siderúrgicas, as construtoras já haviam tido um desempenho interessante na segunda, e as siderúrgicas, impulsionadas aí por um dado industrial da China, levaram o índice Bovespa no sexto pregão de alta consecutivo. Essa semana nós tivemos só dia de alta, pessoal. Na quinta-feira, o mercado local fechou o dia em alta mais uma vez, influenciado principalmente pelas ações da Petrobras, que continuaram subindo na quinta-feira, que refletiam notícias de que o governo estaria analisando o pedido da empresa sobre o reajuste dos preços dos combustíveis. Para quem não sabe, a Petrobras ela subsidia combustível, ela tem que vender mais barato pagando mais caro no combustível. Essa é a conta. Então, quando o governo ele autoriza o reajuste nos combustíveis, diminui o prejuízo da empresa,
e aumenta a atratividade dos acionistas por essa ação. E também foram pressionados aí para cima pelas ações da MRV e da Rossi, setor de construção civil, que apresentaram resultados bem acima das expectativas do mercado. O setor de construção civil já estava se destacando na segunda-feira e continuou aí durante a semana inteira fazendo isso. Na sexta-feira, o Ibovespa encerrou o dia em mais uma alta, foram 5 altas consecutivas, influenciado pelo IPCS, que ficou melhor do que as expectativas do mercado. Isso aí é um índice de inflação, tá? Então nós estamos num cenário preocupante em relação à inflação. E toda vez que a inflação vem menor do que o esperado, o mercado ele reage muito bem, porque a inflação não é um bom motor de crescimento na economia. Ela tira o lucro do empresário e do consumidor. E pela valorização de materiais básicos, das empresas de materiais básicos que foram influenciados pela desvalorização do real frente ao dólar, tá? Essa foi nosso comentário aí de fechamento em relação à semana de mercado no Ibovespa. A semana que vem eu vou comentar aqui rapidinho. Nós teremos alguns dados. Toda semana nós temos indicadores nos outros comentários eu não falei deles. Nós teremos essa agenda aqui, quem quiser se programar para entrar no mercado, para fazer alguma coisa. Nós teremos esses dados aqui durante a semana nos Estados Unidos. No Brasil, nós teremos também esses dados aqui. Não vou comentar cada um deles, mas quem quiser, só pedir para a gente enviar aí a agenda da semana que vem e poder se programar em relação às operações e ao mercado em si. Só lembrando aqui que nós tivemos uma semana onde a maioria dos mercados fecharam em alta. Nosso mercado fechou com 3%. E eu vou me despedindo de vocês aí, agradecendo a participação. Um trabalho aqui feito com a Investimentos pela área de Research, que tem um objetivo de informá-los como foi a semana econômica e quais são as expectativas futuras aí do mercado. Tenham uma boa noite, um bom final de semana. Até a semana que vem.